Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com vocês para a resolução de questão, mais uma, né? Banca Sebrasp, e você sabe que resolução de questão é o seu treino antes da competição, como eu falo. Questãozinha onde você coloca a sua criatividade em dia, tá certo? E o Sebrasp tem uma série de questões que segue, né, o mesmo formato de resolução. E nesse caso que nós vamos resolver, sim, né, muito parecido com isso daí no caso, né, um padrão muito repetido de resolução. Qual é, professor? É essa daqui, ó. Vamos ver? Tá aqui, né? É aquela sentença que vai pedir a identificação de uma proposição. Presta atenção no enunciado. A sentença é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta, tá certo? Então, esse estilo de questão dentro das provas do Sebrasp é muito comum. Qual é, professor? É identificar se nós temos uma proposição, qual é a classificação para ela, caso seja proposição, e se, né, for um determinado tipo, proposição composta, se a representação pelos símbolos está sendo feita de maneira correta. Então, é um exercício muito. Professor, mas por que eles repetem tanto? Porque o pessoal, na hora de estudar, acaba não, né, dando atenção a isso daí. O pessoal acha que não é interessante fazer isso. Pode não ser em outras organizadoras, mas o Sebrasp e mais algumas cobram esse nível de conhecimento, né? Um nível de conhecimento aí teórico, diríamos no caso, né? Tem que ter essa identificação. Por isso que eu falo para você, no caso aí, né? Que nós estamos na fase 2 do nosso canal, do nosso YouTube aí, que é exatamente, né, resolver questões de várias bancas aí. E a fase um, professor, o que é? A fase um foi colocar a teoria, né, à disposição para o pessoal poder estudar a teoria e depois colocar em prática, né? Não tem sentido inverter isso daí. Então, nós temos toda a parte de teoria, né? Ah, mas eu perdi isso. Não perder, não. Vai lá no canal, se inscreva, né? Se você não está inscrito, se inscreva. Se você está inscrito, né, já tem a oportunidade de utilizar. Se não está inscrito, se inscreva, né? Ative lá o sininho, deixe o like, compartilhe, né? O sininho é importante para você receber novidades, né? Essa é a ideia. Então, toda vez que o canal publica alguma coisa, né? Publicada alguma coisa no canal, porque o canal sozinho não funciona, tem que estar aqui batalhando, né? Junto com vocês aí. A coisa, né, vai andando, vai sendo avisado que tem novidades, se for do seu interesse, está lá à disposição, tá certo? Essa é a nossa ideia inicial. E esse tipo de questãozinha do Sebrasp, lembrando que questão de certo e errado, né, ele não está perguntando nada, ele está afirmando, e aí você tem que verificar se a afirmação dele, né, assertiva que ele faz aí no caso, ela é verdadeira, sendo ela verdadeira, o item está certo. Se for falso, o item está errado. É isso daí que ele pede, né, para você, no caso, fazer. Legal? E tem que ter esse conhecimento teórico, porque a questão ela é feita em fases, né? Eu falo sempre que é uma questão com itens encadeados. Primeiro, é proposição? Essa é a primeira coisa, né? Ele está falando, é uma proposição lógica, né, composta. Primeira coisa, é uma proposição? Né? É isso daqui que eu vou verificar no caso, tá certo? Ó, é uma proposição? Primeira parte é esse cara. Proposição lógica, né? Deixa eu ampliar. Se isso for verdade, se é uma proposição, aí eu vou atrás, no caso, né, da segunda parte, se ela é composta. Então, primeiro eu verifico se é proposição, sendo, né, no caso afirmativo, sim, uma proposição. Então, eu vou para a classificação. E aí, né, classificando, depende da situação, ele pede até para você verificar se a linguagem dos símbolos está escrita de forma correta. Né? Então, é muito comum, você vai encontrar muitas questões, né, nesse estilo aí, no caso do Sebrasp, CESP, né, o certo e errado, com esse tema, mas, né, você tem que ter bastante conhecimento a respeito aí, né, do que é, como classificar
a proposição. Então, eu chamo de itens encadeados, porque se a primeira parte for verdade, proposição lógica, eu vou para a segunda parte, que é composta. Né? Se a segunda parte for verdade, eu vou para a terceira. Não adianta começar no meio para frente, de trás para frente, não. Tem que ser nessa ordem, né? Fazer essas verificações aí no caso. E aí, nós temos então que analisar essa situação. Eu gosto de começar, né? É mais fácil, lógico, verificando se é uma, né, proposição a partir da estrutura da língua portuguesa. É mais fácil de você enxergar algumas coisas aí no caso. Por exemplo, né, na situação, o que é uma proposição, professor? É uma sentença, né, é uma frase da língua portuguesa, uma sentença da língua portuguesa, né, uma sentença afirmativa, uma frase afirmativa que pode ser julgada verdadeira ou falsa. E aí, quando você pega uma questão que ele começa desse jeito, né, a sentença, é porque ele ainda, né, no caso, não, né, garantiu que é proposição, ele deixou para você. Né? Então, essa sentença que ele está falando aí, no caso, é proposição. Então, a primeira coisa é verificar. Ele se enquadra num daqueles formatos da língua portuguesa que gera proposição? Eu acho mais fácil pensar o contrário. Ele se enquadra em algum caso da língua portuguesa que não gera proposição? Coisas do tipo interrogativa, exclamativa e imperativa. Essas três, você bate os olhos e identifica, né? No caso, que mais? Pode ser uma frase nominal, aquela que não tem verbo? Sim, né? Também não é proposição. Pode ser uma sentença aberta? Sim, né? Também não é proposição. Pode ser, no caso aí, o que sobrou para nós, raro de aparecer, mas aparece muito no Sebrasp, né? Aquela famosa frase autogerada, chamada de paradoxal, também. Então, essas que eu citei, elas não geram proposições, tá certo? No caso aí, na hora que você bater os olhos, nenhuma delas seria classificada como proposição, ok? Portanto, é a primeira coisa que eu faço. Né? É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros dos seus dirigentes? Legal. E aí ela termina numa exclamação. Então, é uma sentença do tipo que é exclamativa, né? Não, professor, exclamativa, é interrogativa, professor. É isso mesmo, desculpe. Né? Ela é do tipo interrogativo. Está fazendo uma pergunta, não exclamativa. Esquece a exclamativa aí no caso, né? E se ela é interrogativa, significa, então, que ela está fora, né, dessa classificação, dessa colocação como sendo proposição. Então, não é proposição, tá certo? Se não é proposição, né, que nós vimos aí no caso, se a primeira parte não serviu, não adianta analisar a segunda parte. Deu para entender? Esse prato aqui, né, no caso, é uma pizza. Legal, você olha, é uma feijoada, então não é pizza. Como é que eu vou querer saber se a pizza é portuguesa, né, de elite, se não é pizza? Deu para entender a ideia? Então, primeiro eu vejo se é pizza, depois eu vejo qual é o sabor dela. Não tem nada a ver, mas eu estou com fome, dá para pensar nisso daí, né? Deu para entender o esquema? Então, primeiro eu vejo se é proposição, se não for, acabou aí. Se for proposição, qual é a classificação dela? E se está na classificação correta, né, no caso, aí eu vou ver se serve ou não, no caso, a representação do símbolo. Lembrando que essa representação só vai valer para as proposições compostas, né, e para as categóricas aí no caso, tá certo? Nós conseguimos associar. Legal? Portanto, falhou a primeira, né, nem pensar em avançar no caso. Né? Então, como a assertiva é falsa, o item está errado. Legal? Essa é a ideia para essa situação. Tranquilo? E sempre, né, eu peço para você exatamente lá a inscrição, né, para a gente fazer uma parceria bacana. A inscrição não pela inscrição, mas é para você poder ativar o seu sininho lá. Se você não está inscrito, se inscreva, né? Quem já está inscrito, não se esqueça de ativar o sininho, que o sininho vai, né, no caso, alertar você que tem novidades aí, né, no nosso canal, tá certo? E aí você vai trabalhando, né, com essas situações, pega a parte teórica, reforça
os concursos, né, que o Sebrasp organiza, aí no caso, eles cobram, né, essa parte teórica um pouco mais aprofundada sobre a parte da lógica. Então é importante você estar em dia, para isso que nós estamos aqui, né, para reforçar essa teoria com vocês aí. Legal? Por enquanto, eu falo, me despeço, tchau, mas com certeza, né, voltamos aí, porque tem muitas questões para a gente resolver, tá bom? Então, Gelo Primo se despedindo, um abraço e bons estudos. Tchau.